Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor aqui também do estado, do município de Piraquara e estarei trabalhando com vocês aqui o conceito de condutores e isolantes, que é o tema dessa nossa aula. Avançando aqui, pessoal, vamos pegar aqui mais uma vez o conceito da definição de calor, que é a energia térmica em trânsito, sempre avançando da onde tem uma maior temperatura para onde tem uma menor temperatura, ok? Podemos perceber isso aqui pelas nossas figuras. Então, assim, aonde temos ali o fluxo sendo contínuo, sempre de onde é mais quente para onde é mais frio, chegando no conceito do equilíbrio térmico, onde as temperaturas finais são iguais ou muito próximas de serem iguais, ok? Avançando até a nossa próxima tela, temos ali então algumas características como isolantes. Bom, então vamos ali. Então, chama-se de isolante térmico o material ou estrutura que dificulta a transferência ou a dissipação de calor. Bom, mas o que temos aqui que pode nos auxiliar nesse contexto? Então vamos lá. Então assim, temos também uma alta resistência térmica, mas o que isso quer dizer? Vamos trabalhar com exemplos que fica mais prático para estar observando isso. Bom, o primeiro deles, pessoal, para quem já acabou mexendo com a construção civil, geralmente por baixo das telhas eles colocam uma manta térmica. Essa manta térmica é para tentar manter a temperatura que você vai ter no ambiente da casa. O mesmo conceito do alumínio é o que o pessoal utiliza, por exemplo, para fazer carne em algumas localidades. Então coloca ali a carne e ao redor dela o papel alumínio para que você consiga estar deixando até a carne mais suculenta ao final. Temos também, pessoal, a ideia da caixa de isopor, aonde você vai estar mantendo esse conceito também da temperatura sendo constante ali dentro. Ah, mas isso quer dizer que se eu colocar, por exemplo, ali carne para deixar ela refrigerada, para que eu consiga estar fazendo um deslocamento, uma viagem de 3 a 4 horas, vai estragar a carne? Não, não vai. Vai manter ela refrigerada. Da mesma maneira, se você for colocar salgados, por exemplo, ele vai permanecer aquecido. Não importa o que esteja no interior, se estiver quente ou se estiver frio, ele vai manter. Esse é o conceito que temos ali. Então, avançando, pessoal, temos ali então o nosso quiz. Dá um tempinho para vocês pensarem ali.
Vamos lá então, pessoal. Analise os objetos a seguir. Então, o primeiro temos uma garrafa térmica, o segundo temos um cobertor e o terceiro temos ali uma chaleira. Então, assim, assinale a alternativa que apresenta os objetos com características semelhantes aos isolantes térmicos, isso é, materiais ou estruturas que dificultam a transferência ou a dissipação de calor. Pessoal, numa garrafa térmica, quando você coloca um líquido ali dentro, você vai tentar manter o máximo possível a temperatura dele. Então, perfeito, é um isolante. O cobertor também tem essa mesma estrutura. É a chaleira já não. Então, assim, os objetos que temos como referência ali, como resposta correta, seria então o objeto 1 e o objeto 2. Então, temos ali a nossa letra D como resposta, ok? Avançando até a nossa próxima tela, temos ali então o conceito, agora sim, pegando a garrafa térmica como referência. Então, perceba uma estrutura que você vai ter ali. Então, você tem aqui, no interior, você tem um pedaço a vácuo, onde tem a inexistência de ar ou de átomo, ou a menor quantidade possível, e você tem basicamente superfícies espelhadas, onde você tem basicamente um espelho ali dentro. Esse conceito, esse revestimento interno, vai manter a tendência da temperatura a se manter constante durante um certo período de tempo, mas isso também depende do fator da tampa. Se você tem uma tampa que ele está fazendo essa isolação, o que acontece? Você vai manter a temperatura do seu líquido ali dentro durante mais tempo. Se for um chá bem gelado, vai perdurar durante mais tempo. Se for um café bem quente, vai perdurar durante mais tempo também, ok? Isso é estruturação, onde você consegue estar mantendo esse fator da temperatura de maneira constante durante um período de tempo muito maior, ok? Então isso é uma característica ali. Bom, então assim, a gente pode definir como um isolante perfeito? Não, a gente não consegue ter um isolante perfeito, mas a gente vai tentar deixar da melhor qualidade possível, certo? Isso é a caracterização que temos. Avançando para a nossa próxima tela, temos ali então mais alguns elementos, pegando a ideia de uma blusa de lã e pegando também a ideia de um cobertor. Ah, mas professor, cobertor esquenta. Assim, se você vai estar tomando banho num dia de inverno, imagina aquela geada que deu, assim, a temperatura está extremamente baixa e de repente você sai do seu chuveiro quente e você corre correndo, né, para debaixo das cobertas. Mas assim, quando você chega lá, já vai estar aquecido? Não, não vai. O que acontece? Então, você vai demorar um certo intervalo de tempo para que você tenha, então, essa ideia do aquecimento para que você consiga estar mantendo a estrutura. É o teu corpo que vai estar gerando o aquecimento. A coberta vai estar só isolando, ok? Só tem uma coberta que é a exceção, que é a coberta térmica. Aí você vai ter resistores ali dentro, aonde por eletricidade que você gera aquecimento. Mas cobertores de maneira convencional são isolantes, certo? Da mesma forma que uma blusa de lã. A blusa de lã, por exemplo, ela consegue manter bem esse conceito da isolação térmica, se você estiver num local que não tenha vento. Se tiver vento, já acaba dificultando um pouco a estrutura e aí você acaba passando frio, mesmo estando com uma blusa de lã, ok? Então, assim, isso é algumas caracterizações que temos. Avançando até a nossa próxima tela, temos ali então mais dois componentes. À esquerda, uma caixa de isopor, à direita, um cooler. Então assim, é a mesma caracterização, aonde você vai manter a temperatura estabilizada do que está ali dentro. Se você quiser colocar salgados aquecidos, pode, vai manter aquecido durante um bom tempo. Se eu quiser colocar refrigerante, pode, também vai manter durante algum tempo, certo? Então temos essa estruturação. Esse é o conceito que temos ali então de isolação térmica, ok, pessoal? Vamos avançar então para a nossa próxima tela. Então ali, ó, a transferência de calor. Então, só para a gente relembrar conceitos de aulas anteriores, temos três, que é a condução, a irradiação e a convecção, certo? Lembrando que a condução, ela se propaga átomo por átomo, certo? Em estruturas principalmente que você tem sólidas, mas isso também acaba ocorrendo em líquidos, certo? E em gases também. Se a gente for analisar a ideia da convecção, você consegue perceber isso aí muito mais em fluidos, ou seja, estruturas líquidas e gasosas. Já
a irradiação, ou a radiação térmica que temos ali, então ela vai acabar trabalhando com essa ideia de deslocamento de estar ocorrendo no vácuo, ou seja, ocorre por intermédio de ondas eletromagnéticas. Ok, pessoal? Tranquilo isso? Vamos à nossa próxima tela. Temos ali então a propriedade física que mensura o quanto um corpo pode conduzir calor é a condutibilidade térmica. Os bons condutores térmicos apresentam um alto valor de condutibilidade térmica, enquanto os isolantes possuem baixa condutibilidade. Bom, vamos analisar os metais. Os metais eles conseguem estar transferindo o calor de maneira muito mais rápida. Por exemplo, uma panela de ferro, uma panela de alumínio ou de cobre, então ela vai estar trabalhando com essa transferência de maneira veloz, diferente da madeira, da borracha, aonde ela não consegue fazer esse processo. Por isso são definidas como isolantes, ok? Então, avançando mais um pouco, teremos ali outro fator que depende da condutibilidade térmica, é a sensação térmica. Uma situação que descreve essa dependência é o fato de sentirmos a maçaneta metálica mais fria do que da madeira, da porta do qual ela é feita. E mesmo assim, ambas estão à mesma temperatura. Como podemos perceber essa ideia? Um experimento simples que você pode fazer na sua casa é colocar uma das suas mãos sobre a tampa da mesa e a outra mão sua ir para as pernas da mesa, geralmente metálica. O que você percebe? Que a parte metálica vai estar mais fria. Na verdade, está mais fria? Não, na verdade ela está puxando mais rapidamente o calor do seu corpo. Por isso que dá essa sensação térmica. Esse é o conceito que temos. Da mesma maneira, se você for pisar descalço num piso de madeira ou em uma cerâmica, você acaba percebendo que a cerâmica ela vai absorver mais rapidamente o calor do seu corpo. Isso pode gerar uma coisa que chamamos de choque térmico, ainda mais se você tiver suado ou ter feito alguma atividade física. Geralmente, o impacto dessa variação térmica muito abrupta, isso pode ocasionar dores de garganta. Então, fica a dica até para a saúde de vocês, ok? Então, voltando à nossa tela, temos ali então mais um quiz para vocês ali. Então, dá mais um tempinho para vocês
Bom, vamos lá então. Quando dois corpos que apresentam temperaturas distintas e estão em contato entre si, podemos afirmar que existe fluxo de calor, fluxo de matéria ou fluxo de temperatura. Pessoal, nesse conceito, a própria definição de calor acaba trabalhando com isso, então teremos ali a ideia de fluxo de calor. Então, nossa resposta é a letra A, ok? Então, avançando, temos ali então a ideia dos condutores térmicos. Então, assim, materiais que transmitem facilmente calor são considerados condutores térmicos. Por exemplo, os metais são considerados bons condutores. Trouxe aqui para vocês algumas imagens com alguns metais ali para que consigamos contextualizar. Então assim, temos o bronze, aço, chumbo, cobre, prata, ouro. Então, são alguns exemplos de metais que eu trouxe. Existem muito mais, mas aqui só alguns exemplos para que vocês consigam ter uma noção do que a gente vai estar trabalhando, ok? Avançando então aqui para a nossa próxima tela, então temos uma questão, mas eu vou deixar para vocês copiarem a resposta que daqui a pouco voltamos aqui na charge.
Pessoal, vamos voltar à charge para entender o contexto, ok? Então assim, ó, exercício, observe a tirinha ao lado. Então ali, ó, eu estou congelando, por que vocês deixam essa casa ficar tão fria? Mexe no termostato e acende a lareira. Tem uma ideia melhor, vem cá. Vai ali para fora. Por quê? O que tem lá fora? Daqui a uns minutos você pode entrar ali e a casa vai parecer quente e agradável. Eu vou contar isso para os jornais, pai. Então, vamos avançar para o quesito das questões ali. Então, assim, ó, considere que o menino tenha passado alguns minutos do lado de fora da casa e que ao retornar ela lhe tenha parecido quente e agradável. A explicação física para esse fato é de que o corpo do menino ao entrar na casa, então vamos lá, letra A, passa a perder frio em uma taxa menor para o meio externo do que quando estava do lado de fora da casa. Letra B, passa a perder calor numa taxa menor para o meio externo do que quando estava do lado de fora da casa. Letra C, deixa de perder calor e passa a perder frio para o meio externo. Letra D, deixa de receber frio como acontecia do lado de fora da casa e passa a receber calor do meio externo. E letra E, deixa de receber calor do meio externo e passa a perder frio para o meio externo. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês ali? O conceito de frio fisicamente não existe. O que existe é o conceito de você estar perdendo calor ou adquirindo calor, certo? Então, dentre as opções que temos ali, o que fala perder frio, por exemplo, você já consegue desconsiderar. Temos que a nossa resposta correta, estaremos ali, ó. Então, passa a perder calor numa taxa menor para o meio externo do que quando está no lado de fora da casa. O que acontece? A variação térmica entre o corpo ali da pessoa da tirinha e o ambiente de fora da casa dá uma variação muito maior. Quando ele já está passando um pouco mais de frio na parte de fora da casa e ele entra, de fato você começa a perder menos calor e aí você consegue ter uma sensação até um pouco mais agradável, ok? Então esse é o contexto que temos ali nessa questão, ok? Então, na nossa tela novamente, vamos para a nossa próxima questão, ali ó. Então assim, em nossas casas geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e pisos cerâmicos na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Então, vamos então ali as nossas opções, daí dá um tempinho para vocês estarem copiando ali.
Vamos lá então, pessoal. Por que o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira? Por isso, a sensação de mais frio no piso cerâmico. Letra B. Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira. Por isso, a sensação é mais fria no piso cerâmico. Letra C. Porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom, um tom menos elegante. Letra D. Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos menos sensação de frio. E letra E. Porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé, por isso nos troca mais calor, causando a sensação de frio. Bom, pessoal, o que temos aqui para estar trabalhando? Então, assim, a variação térmica que você tem acaba sendo a mesma, só que a cerâmica acaba puxando um pouco mais rapidamente o calor do seu corpo. Por isso que dá aquela sensação térmica de ser mais fria, certo? Então, assim, dentre essas opções ali, temos então ali a letra D como correspondência. E olha o que ele fala ali, ó. Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés. Perfeito, caracterização da madeira, fazer isso. Ali, ó, causando-nos então menos sensação de frio. Então, perfeito, gente, é exatamente isso que acaba ocorrendo, certo? Então, assim, entre uma casa ali que tem o piso cerâmico e também o piso amadeirado, então temos toda essa referência ali onde acabamos trabalhando com essa sensibilidade térmica, ok? Então, vamos para a nossa próxima questão? Então, dá um tempinho para vocês copiarem aí.
Então, pessoal, temos também as alternativas. Então, mais um tempinho para vocês copiarem aí.
Bom, então veremos na íntegra a questão, ok? Voltando lá. Ainda nos dias atuais, povos que vivem no deserto usam roupas de lã branca como parte do seu vestuário para se protegerem do intenso calor, já que a temperatura ambiente pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia. Para nós, brasileiros, que utilizamos a lã principalmente no inverno, a atitude dos povos do deserto pode parecer estranha ou equivocada. Contudo, ela pode ser explicada pelo fato de que... Então, vamos às opções. Ali, letra A. A lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas, e a cor branca absorve toda a luz, evitando que ela pareça ainda mais às pessoas. Bom, então vamos por adendo aqui. Então assim, pessoal, nós chegamos a ver essa parte de cores, mas o branco não vai absorver, o branco vai refletir, e isso que deixa basicamente essa questão errada daí, ok? Vamos ali a letra B. A lã é naturalmente quente. Num ambiente de 50 graus Celsius, ela contribui para resfriar um pouco os corpos das pessoas. Bom, o que temos ali? A lã é um isolante térmico, então você não consegue nem definir que ela é quente ou que ela é fria, certo? Então, não fugimos um pouco disso aí. Vamos ver a próxima ali. Na letra C. A lã é um excelente isolante térmico, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas, e a cor branca reflete toda a luz, diminuindo assim o aquecimento da própria lã. Bom, então temos aqui, pessoal, essa é a resposta correta, mas vamos identificar porque as outras também estão erradas. Então vamos ali a letra D. A lã é naturalmente quente, então só aí já quebrou o conceito da questão, ok? E na letra E, temos ali então nenhuma das respostas anteriores. Então, como vimos ali, a nossa resposta correta, então, a letra C, ok? Bom, pessoal, o que eu venho trazer para vocês hoje, então, são os conceitos de isolantes térmicos e condutores térmicos, ok? E aqui eu me despeço, nos vemos então na nossa próxima aula. Grande abraço a todos aí, bons estudos!